Está no ar a CEO TV, o podcast empresarial do Brasil. Hoje nós vamos conversar com Karina Zonzini, que é empresária na área de acessibilidade. Karina, uma boa noite e agradecemos a sua presença aqui na CEO TV. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Eu que agradeço. Um prazer enorme poder falar desse assunto tão importante, né? Esse assunto é um assunto ainda pouco explorado, né, empresarialmente. É um assunto que muitas vezes é tratado ocultamente, mas nos últimos anos as empresas têm revertido essa tendência, né? E a própria onda ESG, as empresas agora estão indo atrás e qualificando e incluindo cada vez mais gênero, pessoas. Então a gente queria, Karina, que você falasse aqui para a nossa audiência o que é de fato a acessibilidade e o que é que as empresas precisam se atentar, se modernizar, se reestruturar para de fato conseguir ter uma acessibilidade de forma efetiva. Começou já com um assunto assim que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, o que é acessibilidade. Então, de acordo com a legislação brasileira, é quando você tem a condição e a segurança para usar com autonomia os espaços, né? Sejam eles arquitetônicos, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, serviços, transportes, tudo que a gente tem direito. Então, é quando você tem condição de uso, de usar sozinho ou com a assistida, né? Com uma pessoa junto. Isso é uma questão de igualdade, né? De direitos para todos, de todos poderem ter acesso às mesmas coisas, tanto educação, saúde, mas efetivamente nas empresas, isso é uma coisa de talvez de 20 anos, 10 anos para cá, que vem se tendo acesso de rampas, de condições de trabalho para as pessoas que porventura tenham alguma diferença física Então a gente queria entender isso, qual é o passo, como assim, os empresários que estão nos assistindo aqui, quem ainda não fez, principalmente empresário que está assim no médio porte, quais são os primeiros passos que ele tem que fazer para fazer essa inclusão de forma efetiva nas empresas? O seguinte, muita gente acha que acessibilidade é quando você coloca a rampa, né, no teu estabelecimento, da tua empresa, ou o corrimão dentro do banheiro. Só que aí não é acessibilidade, você está dando condição para uma pessoa que tem apenas mobilidade reduzida ou dificuldade de mobilidade. Então eu costumo falar, Rodrigo, que não tem meio acessível, ou é ou não é. É como a gente faz aquela coisa, né? Não tem meio grávido, ou está grávido ou não está. Dessa forma também a acessibilidade. Então a gente tem que se preocupar, além da parte arquitetônica, né, que são as rampas, o piso tátil para pessoas com dificuldade de visão, baixa visão, tem a acessibilidade comunicacional, que é a parte de Libras, né? Então precisa ter uma pessoa também que seja especializado ou que tenha, no mínimo, a condição de atender uma pessoa com dificuldade de audição, com deficiência auditiva ou mesmo surdo total. Então, eles precisam ficar atentos nessa forma. E aí, para tudo isso, antes de tudo, a gente começa na acessibilidade atitudinal, né? Que é isso o que nós estamos promovendo nesse momento. É uma mudança de atitude, é uma criação de cultura dentro da tua empresa, trabalhando com a responsabilidade social. Então a gente precisa atender todas essas partes. Porque na minha experiência, na época que eu trabalhava na Skin Cariol, iniciou esse processo há 10 anos atrás. Hoje a Skin Cariol é a Heineken. E antes de receber pessoas com deficiências ou pessoas com nanismo, foi feito um trabalho para todos os colaboradores, que para a gente foi uma grande quebra de paradigma. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa preparação que as empresas têm que fazer para quem já está no seu cotidiano de trabalho, de como vai conviver com um surdo-mudo, com uma pessoa com uma deficiência motora, uma pessoa com nanismo, por exemplo. Então, eu queria que você explicasse um pouco como se dá esse processo. Então, eu já vou começando por você, Rodrigo. Surdo e mudo, não existe mais esse termo. Ficou lá atrás. O surdo, ele só não fala. Por isso que ele não reproduz, né? Então, se ele fizer aquele barulhinho
ele tem as cordas vocais preservadas. Ele só não vai reproduzir porque ele não está ouvindo. Isso é legal. Então tem que ter toda essa mudança, né, que a gente foi tendo lá de antes, daqueles termos antigos, de falar aleijadinho, né, de falar o manquitola, o maneta, o zoinho. Eu acho que a gente tem que começar a se policiar nessas brincadeirinhas, que não são brincadeirinhas, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm os seus lugares de fala e a gente precisa começar a respeitar e também se permitir, né? Ai, não, a gente tem que parar daquela visão de coitadinho, né? De assistencialismo. Então, tem que começar com atitude. Lembra que a gente falou? Acessibilidade atitudinal? Todos somos iguais. Eu também tenho as minhas dificuldades, né? A gente, para conseguir ligar isso aqui, para conseguir se falar agora, eu também tenho dificuldade no link de entrar, então eu também tenho dificuldade, né? E saber que todo mundo é capaz de fazer tudo, mas do seu jeito próprio de ser. Cada uma tem uma especificidade, uma singularidade, assim como eu tenho, você tem. Uma coisa que eu reparei na minha experiência com esse tipo de assunto é que houve uma preparação antes na empresa, onde colocaram venda nos olhos dos gestores, foram caminhar na fábrica, amarrou uma perna e ficou como se fosse um saci para poder andar e entender a dificuldade, andar com a muleta e tudo. Só que isso foi o primeiro passo, ok, foi vencido, mas o estigma da pena, isso aí eu não consegui ver na prática a coisa acontecer. Porque quando entra, bota ali numa função menos importante ou não prestigia tanto nas equipes de trabalho. Então esse desafio eu particularmente não consegui vencer, assim, na minha época de gestor da Skin Cariol, porque era uma coisa que era muito proliferado e muito oculto, né? Então, como é que na prática a gente deve lidar com isso, com essa questão do preconceito depois que a pessoa entra, de não colocar numa função menos prestigiada, enfim? A minha dica é que a pessoa seja contratada para a vaga que se coloca, né? Às vezes você coloca ali, um atendimento ao público. Mas eu só quero uma pessoa que fale assim, assim, que haja dessa forma, assim, assim. Se você está colocando uma vaga para deficiência, para começar, é totalmente ilegal você escolher a deficiência que vai entrar ou não. Outra coisa, tem que prestigiar sim, e a gente tem que dar ascensão na carreira de acordo com o mérito laborativo, né? A gente precisa dar condições iguais, porque geralmente colocam surdos em linha de produção. Eu já vi muito acontecer. E surdo que tem master inteligente, mas está ali na linha de produção. Porque quem tem a deficiência de comunicação é a empresa, não é o surdo. Então você está inviabilizando, né, essa pessoa, não está dando condição para ela e, além do mais, você está perdendo um ótimo profissional. Atualmente, na minha época, aí era algo de 3 a 6%, se não me engano, de percentual do headcount total, né? Hoje isso mudou. Como é que é essa questão do percentual e quais são as empresas que são obrigadas a fazer esse acesso, né? Praticamente 5% da população tem algum tipo de deficiência, né? Então aumentou um pouquinho. A cada 100 funcionários, a empresa tem que ter um funcionário com deficiência. É dessa forma que funciona. Como hoje existe estruturado um banco de dados, ou como é que uma empresa busca uma pessoa para preencher uma vaga técnica, por exemplo, que tenha um particular de acessibilidade? Tem muitos sites, né, que têm essa disponibilidade. Tem secretarias municipais, estaduais, coordenadorias também tem, institutos, assim como o Instituto Surdo Mundo. Nós temos, a gente oferece mão de obra de pessoas com deficiência para as empresas. É só procurar. E eles também estão nos grandes portais de recrutamento. Eles só precisam de uma vaga. Como é que você vê, Karina, a questão das universidades e faculdades na inserção de estagiários? Se existe um trabalho como esse, a gente já vai entrar no seu trabalho, mas as faculdades
que você aí milita, a USP, por exemplo, que é um dos maiores nomes aqui do Brasil, aqui em São Paulo. Existe algum trabalho específico numa USP, por exemplo? Um trabalho específico não existe, infelizmente. Por maiores que sejam as instituições, aquele preconceito ainda continua velado. A gente fala tanto de minorias, sabe, Rodrigo, mas a deficiência fica sendo marginalizada, ela continua sendo marginalizada. Ok, então vou fazer já um desafio para os meus amigos acadêmicos, aí em especial o corpo aí da Mackenzie, né, que a gente conhece aí, o pessoal de contabilidade, para de repente bater um papo aí com Karina para estruturar um projeto, né, para iniciar esse trabalho aí, que é um trabalho belíssimo, e ele deve ser iniciado na própria faculdade, porque tudo começa na faculdade. E sabe, Rodrigo, que uma das primeiras universidades que eu interpretei foi o Mackenzie, uma surda fantástica que fazia designer. Então, mão de obra tem, só não tem oferta. E Karina, me fale um pouco aí agora para a nossa audiência sobre o seu trabalho, né? Você tem um trabalho belíssimo aí, muito amplo, e até você vai dar uma aula aqui para a gente de alguns termos que a gente não está habituado, né, no dia a dia, mas você faz esse trabalho aí de Libras, em shows, em empresas. Então, se você puder falar agora sobre o trabalho que você faz, sobre a sua empresa. Então, eu trabalho com Libras, eu tenho uma equipe bacana e a gente faz a viabilização da comunicação da empresa, né, do emissor ao receptor. Então, mas como é que eu vou fazer? Poxa, chama um intérprete. E se não tem como, nós também damos cursos em company, né? Então a gente vai preparar a tua empresa, os teus funcionários para receberem não somente os surdos, né, com as aulas de Libras, mas a gente vai fazer toda a consultoria de mobiliário, de arquitetura, para você receber uma pessoa com cadeira de rodas, com muleta, com baixa estatura, mobilidade reduzida. Então quer dizer que a empresa ela pode acessar vocês, e aí vou colocar o site de vocês, os seus contatos, e aí você faz uma consultoria de móveis, que é uma coisa muito importante, né? A linguagem que se deve ser tratada. Então você faz um pré-trabalho e um trabalho de manutenção, é isso? Exatamente. Aí depois a gente vai, conversa com os funcionários, né, que foram admitidos, para sempre manter a melhor relação na empresa. Karina, na prática, um gestor ele precisa, vamos supor, eu contratar lá na minha empresa pessoas com uma deficiência auditiva e visual. O gestor, obrigatoriamente, ele deve aprender a linguagem de sinais. Qual é o caminho? Porque é uma coisa que não se aprende assim para um dia para a noite, né? Como se liderar uma equipe com pessoas assim tão especiais? A primeira coisa é você se despir de qualquer medo, né? Somos pessoas iguais. Primeiro começa aí. Eu vou ter surdos? Vamos lá, vamos aprender a língua de sinais, vamos aprender Libras, para a gente se comunicar melhor. Porque como é que eu vou deixar o meu funcionário, né, a pessoa que está abaixo de mim, conversar com o surdo e eu de longe dando ordens? Será que é confortável isso para você? Você se sentiria bem? Você não é obrigado, mas você se sentiria bem em delegar uma tarefa e falar, não, com aquele cara eu não vou falar. Quando chega um americano aqui para o Brasil, a gente não se esforça? A gente faz mímica, faz graça, faz piada, abre o celular, o tradutor. Por que eu não vou fazer isso com o cara do meu país? Por que eu não vou fazer isso com o meu funcionário? Se eu quero resultado, por que eu não vou mostrar que eu estou ali aberto para conversar com ele? E outra, não precisa ser fluente em Libras. Vocês vão estabelecer a comunicação entre vocês e até uns sinais criados entre vocês. É completamente possível a comunicação. Mas se precisar uma comunicação fluente, tem a gente lá para fazer esse meio de campo para tornar essa conversa fluida. Aquele trabalho que existia nas empresas de psicóloga, isso tem uma relevância nesse processo, o antes, durante e depois,
Ou isso é uma forma de gestão do passado? Ficou meio na gestão do passado. Isso tem mudado bastante, viu, Rodrigo? Tá? E uma coisa que, para você também desmistificar aqui para a nossa audiência, é falar um pouco do que é a linguagem de Libras. Porque muita gente, como eu, né, na nossa pré-entrevista, você abriu um leque muito maior do que estava dentro da dimensão da minha cabeça. Então, afinal, vocês aí, quero que vocês coloquem aqui as perguntas. Vocês acham que Libra é uma língua nacional, ela é regional ou ela pode ser mundial? Eu não sabia disso, a Karina vai responder. Um surdo japonês se comunica com um americano ou um brasileiro? Um do Nordeste se comunica com um de São Paulo? Karina, como é que é isso aí? Então vamos começar falando o termo de novo. É Libras, Língua Brasileira de Sinais. Essa é a sigla, né? A Libras é uma sigla. Então, a Libras não é uma linguagem, porque ela tem a gramática própria, ela tem a sua própria sintaxe, então é língua. E aí, já que eu falei que Libras é língua brasileira de sinais, logo é a língua que a gente tem no Brasil, a língua de sinais que temos no Brasil. Mas tudo isso que o Rodrigo falou tem sentido. Tem sotaque, tem regionalismo. Por exemplo, um surdo daqui de São Paulo, se ele conversar com um surdo lá no Rio, tem alguma variação de sinal. Agora, se um surdo japonês vier para cá, ou vice-versa, aí fica um moído grande, né? Que nem fala no Nordeste. Eles vão se comunicar, mas acreditem vocês, eles vão se comunicar mais fácil do que nós em línguas orais, porque eles vão se ajeitando nos sinais. Enquanto imagina, né, um cara falando japonês e o outro falando brasileiro. Mas tem os seus sotaques, cada país tem a sua língua, e o nosso, aqui no Brasil, tanto é que eu contei um pouquinho, um cheirinho, né, Rodrigo, de como chegou a Libras aqui no Brasil, foi através de Dom Pedro, porque ele teve um neto, filho da princesa e conde Deu, que nasceu surdo. Então ele teve que trazer lá da França um padre que ensinasse. Então, a nossa língua de sinais tem uma influência da língua francesa de sinais. Olha que maravilha. E existe gíria, Karina, nessa linguagem? Existe o mano de São Paulo, o oxente do Nordeste, o cadmia do Rio? Tem algumas coisinhas assim, por exemplo, aqui em São Paulo, né, no Rio o pessoal fala, né, beleza, tô de boa. Aqui em São Paulo, suave, né, tô suave. Olha, eu faço um zigue-zague aqui no peito, suave. Sim. Por exemplo, af, né, nossa, da hora. Olha que interessante. Então, esse regionalismo, ele é preservado, né? E em termos de América Latina agora, como se dá isso em termos de Latinoamérica? Porque no que a gente conhece como leigos, o espanhol você se resolve na Latinoamérica inteira. E como é a questão aí da Libras? Agora quem vai usar gíria sou eu. Mano do céu, o bagulho fica doido. Uma gíria bem paulista, né? A língua de sinais é completamente diferente. Completamente diferente. Por exemplo, ônibus, aqui em São Paulo, né, a gente usa assim. Por quê? Por causa da porta, né, do ônibus. Então, esse é o sinal. Na Argentina, por acaso, é esse sinal. Então, é diferente, mas por serem países próximos, tem esse conhecimento. Dá para dar uma quebradinha também, mas não tanto quanto o espanhol. Existe alguma linguagem que seja universal, que, por exemplo, a gente vá para os Estados Unidos e consiga se comunicar, vá para o Canadá e consiga se comunicar, Europa e consiga se comunicar? Antes, tá, se usava muito o gestuno, que era como se fosse um esperanto, né, que eram sinais universais. Só que hoje tem mudado muito, né? A gente tem construído mais guetos, falando assim. Então, se eu for para os Estados Unidos, se eu for para o Canadá, se eu for para Sydney, apesar de falarem inglês,
tem as suas diferenças por conta do regionalismo também, que é bem gritante, né? Para você ver, só para mostrar, aqui no estado mesmo, São Paulo e Rio. Aqui em São Paulo a gente usa branco, né? Lá no Rio é branco. Você vê, é um sinal completamente diferente. E por falar em universal, eu acho que você sabe um sinal universal, não sabe? Que deu aquela confusão doida. Olha eu te entrevistando agora. Qual seria o sinal universal aí que a gente pode ensinar para todo mundo aí? O sinal universal que acho que muita gente viu e causa uma grande confusão é esse sinal aqui, ó. Esse sinal é de I love you. É o sinal que se você usar no mundo inteiro as pessoas vão saber. Por quê? Porque é I, né, o I, o L e o Y. Então, se a gente fizer esse I love you. E sabe quem usou muito esse sinal quando veio no Brasil? Não. O Papa. O Papa? Na Jornada Mundial de Juventude, quando veio aqui para o Rio de Janeiro, e vários tabloides, o Papa faz alusão, apologia ao demônio. Imagina, né? Então, assim, esse sinal aqui, que também na língua de sinais não é demônio, aqui pra gente é rock and roll, tá? E vê, o dorso da mão é virado, o sinal de I love you é esse aqui pra fora. Mas sabe que é uma coisa muito interessante? Sabe quem usava muito a língua de sinais, Rodrigo? Lady Di. Quem? A Lady Di. Ah, sim. Ela tinha uma boa fluência na língua de sinais inglesa. Não era Libras, né? Era língua de sinais inglesa. Em termos de políticos, existe alguém que já foi eleito tendo alguma deficiência, surdo ou mudo? Você tem esse registro aqui no Brasil? Nós temos alguns, eu não sei quantificar para você, inclusive, mas tivemos alguns estados esse ano, nessa última eleição, com alguns candidatos surdos, e o nosso secretário adjunto aqui da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência também é surdo. Qual é o nome da sua empresa, Karina? Da minha empresa, A e Casonzini. Então agora a gente está no Insta, né, pelo Casonzini, só a letra K, Zonzini, ou Instituto Surdo Mundo Oficial, que é onde a gente faz o nosso trabalho social. E lá no Surdo Mundo Oficial nós oferecemos essa mão de obra para as empresas, a gente leva as pessoas com deficiência até vocês, porque o que acontece, Rodrigo? A gente também tem a lei de cotas, né? E essas empresas, muitas vezes, elas contratam apenas para preencher aquelas vagas obrigatórias. Mas por que não você gerar uma receita na tua empresa? Você já pensou nisso? Em deixar de contratar aquele cara porque você é obrigado e contratar alguém que vai gerar lucro também para a tua empresa? Olha aí que interessante, um desafio aí para todos os empresários que estão nos escutando aqui. É muito interessante essa visão, Karina, muito interessante. Agora, uma coisa, Karina, que eu sinto falta, que até como eu tinha falado para você, eu queria que fosse objeto de uma live no Instagram, é que com a pandemia, né, explodiu a questão das lives empresariais, a questão dos webinars, e eu sinto falta de ver linguagem de sinais nesse turbilhão de webinar e lives de LinkedIn, principalmente, e temas empresariais, já está sendo ao vivo. Na parte de entretenimento de show, a gente já vai, e aí a gente vai querer também conversar com você sobre isso. Então, o que é que, na sua opinião, está faltando aí para as grandes empresas que têm promovido lives como quase diárias? Você vê o Valor no LinkedIn, todo dia tem uma live, o Citibank, a PwC, a Ernst Young e as outras empresas grandes de auditoria. O que é que falta aí para essas grandes empresas também fazerem o que o pessoal do entretenimento já faz? A dica você já deu, né? Precisa colocar acessibilidade comunicacional, precisa colocar língua de sinais. E o importante é a gente lembrar que o surdo, ele não é só uma pessoa com deficiência, ele é uma pessoa que trabalha, que gera receita e que gasta. Ele é um consumidor e quem não é visto não é lembrado. Isso a gente sabe muito bem. Você está se mostrando para os surdos? Agora eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Vocês sabiam que só na capital
de São Paulo, nós temos 516 mil pessoas com algum tipo de surdez, que no estado de São Paulo temos 2 milhões e que no Brasil nós temos 10 milhões de pessoas com algum tipo de surdez, olha que nicho você nunca explorou. Olha que maravilha, olha que mercado consumidor aí, talvez adormecido, porque o seu produto não chega nessas pessoas, e porque você não tem um trabalho como o que a Karina faz na área de entretenimento e na área de consultoria empresarial. Então vocês aí que fazem lives aí no Instagram, Facebook, LinkedIn empresarial, falando de acessibilidade e não coloca a Libras lá. Tem gente que faz live até sobre tecnologia assistiva e não coloca Libras. Então, assim, será que essa empresa realmente ela é real? Ela se preocupa com acessibilidade ou ela está vendendo o que você, ouvinte, quer ouvir? Isso é muito importante. Isso aí é a hipocrisia empresarial, né? Às vezes está fazendo um tema que é o tema da moda, mas não está fazendo de fato a coisa certa, né? Eu acho que isso é um bom indicador, Karina, de ter a acessibilidade da Libra nas lives aí empresariais no Instagram. Eu acho que é algo que é um desafio para todo mundo implementar e procurar uma empresa especializada como a da Karina. E na área de mídia, Karina, de entretenimento, a gente já vê isso, pelo menos no Brasil, eu vejo isso bastante. Talvez eu esteja falando aqui uma bobagem, mas eu não vejo muito isso nas coisas lá fora, de YouTube, de show que eu vejo. Lá fora eu não vejo tanto, quase nada de Libras. Agora aqui no Brasil a gente vê bastante. Quase todo grande cantor que faz live aí hoje coloca a interpretação de Libra. Eu queria que você explicasse aqui para nossa audiência como foi esse processo de rompimento dessa cortina para iniciar? Desde quando se começou isso, né, no Brasil em show? E qual é o futuro? Quais são os próximos passos? Existe uma evolução ainda para esse tipo de trabalho? A gente tem melhorado muito, Rodrigo. Falando uma questão completamente a parte, a partido, presidência e tudo mais, esse boom real aconteceu com o discurso da primeira-dama, agora a Michele Bolsonaro. Né, porque as pessoas falam, poxa, o que será que essa mulher está falando? Né? Ela está fazendo Libras e uma outra está falando no microfone. A gente já tinha essas leis, né, de acessibilidade, que inclusive são nacionais, mas as pessoas, né, sempre jogavam a poeirinha debaixo do tapete, até que teve um momento que se mostrou e começou a difundir cada vez mais. E os surdos foram tendo mais visibilidade, não somente a Libras, né, os intérpretes de Libras, os surdos foram aparecendo mais. Tanto é que nós temos hoje uma funcionária, a secretária Priscila Gaspar, que ela é surda e ela está na Secretaria de Direitos Humanos. Teve uma grande representatividade para as pessoas com surdez. E aí, a partir daí, começaram a se preocupar em contratar intérpretes para que houvesse essa acessibilidade de comunicação. Porém, alguns países já acontecem. O que eu acho muito interessante, Rodrigo, é que aqui no Brasil, às vezes as pessoas colocam só para cumprir o protocolo, né? Se você for ver bem, eles vão colocar o intérprete de Libras pequenininho no cantinho. Isso quando não colocam um logo em cima ainda. Né? Só que a gente tem que ficar atento ao seguinte, Rodrigo. Hoje todo mundo assiste os conteúdos pelo celular, né? Você assiste televisão, filmes e tudo mais pelo celular. Você imagina que tamanho que fica o intérprete de Libras? Não tem condição. Aí os surdos, eles reclamam, eles falam assim, poxa vida, a gente já tem a perda de audição. Quando ainda alguém se dispõe a coloca só para cumprimento de lei, que é desse tamanhinho. E quando vai para o celular, fica menor ainda. E a gente não consegue enxergar. Alguns lugares fora do Brasil, o que acontece? Eles colocam metade da tela. Agora, o que é que falta para a TV aberta e fechada também ter de repente um modo, tipo tem o closed caption lá,
ter um modo para dividir a tela, fazer um split screen e mostrar metade da tela nessa vibe aí que você falou, que eu achei muito interessante. Na verdade, já deveria ter, né? Só que eles vão postergando, postergando, postergando. Aí a gente tem tantas horas só, e o que eles batem muito na tecla que tem o closed caption. Só que assim, para o surdo que foi alfabetizado na língua de sinais, a língua portuguesa para ele é como uma segunda língua, como se fosse para a gente o inglês, né? Então, aí as pessoas vão falar, mas o surdo não lê? Ele lê. Só que como a língua portuguesa para ele é a segunda língua, é como se fosse para a gente o inglês. Então, tem palavras ali que não tem sinal. Por exemplo, aconteceu de forma concomitante. Aí ele, concomitante? O que é isso? Então, você tem que fazer a soletração e fazendo sinais para que ele entenda aquele concomitante, né? Então, sempre vai ficar a lacuna de entendimento. Transmissão esportiva, por exemplo, agora a gente vai ter as Olimpíadas. Existe algum movimento dessa transmissão olímpica dos Jogos, que é uma coisa talvez mais global, junto com a Copa do Mundo que se tem, e tem a Paralimpíada na sequência, né? Eu queria saber se tem algum projeto aí dos canais de TV de, durante a Olimpíada, transmitir alguns jogos com a linguagem de sinais. Infelizmente não, Rodrigo. Infelizmente não. E é o que a gente falou lá no começo, né? É um nicho perdido, são pontos de audiência perdidas. Porque quando você faz para o surdo, você faz para a família toda dele. Então todas as TVs vão ficar ligadas para ver a língua de sinais. E aí um desafio aí para as TVs aí, nossos amigos aí das TVs, de promover, abrir esse debate, implementar isso aí, porque a gente está chegando à Copa do Mundo aí no ano que vem também, Catar, é um desafio para todo mundo implementar essas novidades. Imagina ele ter o prazer de ver a Copa do Mundo e ter a narração em Libras. Seria espetacular, né? E, Karina, na parte de shows agora, essa semana eu assisti uma grande parte aí da transmissão de um show belíssimo da Elba Ramalho no Rio, e você estava lá interpretando, então eu queria que você falasse um pouco desse projeto e que como é fazer essa interpretação, porque eu creio que a interpretação da Libra, por ela ser mais que online, uma tradução mais que simultânea, só que entra no coração, talvez na alma, né? Como você instantaneamente, né, consegue passar a emoção, o tom da música, ou seja, passar aquele clima que está lá na música na Libra, que é diferente de um texto, né? Eu estou falando um texto aqui e você está interpretando, mas o cantor está lá cantando e tem a emoção da música, que a música nos emociona a alma. Como é que se dá essa tradução simultânea aí? Você tem que conhecer a música antes, como é? Geralmente a gente pede para conhecer antes, né, Rodrigo? Porque tem muitos termos, às vezes, que a gente não conhece, muitas metáforas, né? Então a gente, o profissional, ele chama tradutor intérprete, né? Porque se a gente for levar o pé da letra, vai ficar um negócio completamente sem sentido. Vamos supor, eu tenho o pé atrás. Porque o surdo, ele vê tudo no sentido figurado, né? Ele vai ficar pé atrás, o pé para trás. Quando ela fala, tô com saudade de tu, meu desejo, né? Tô com saudade do beijo e do mel. O que a gente faz? Eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade do seu beijo gostoso, né? Porque se eu falar beijo do mel, eu dou um beijo, depois dou uma bicada de mel, né? Então você vai fazendo a interpretação e você está usando termos diferentes, mas com o mesmo significado, né, que teria para o ouvinte. E aí aquela conotação melosa ou às vezes agressiva, né, com que a música pede, você vai fazendo com o corpo. Aí, por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, mas para fazer Libras precisa fazer careta, né? Precisa fazer essa palhaçada toda? Precisa, porque enquanto nós, na nossa voz, mostramos, né, qual conotação que você quer passar, se eu quero passar agressividade, se eu quero passar ternura,
se eu quero ser um pouco mais exigente, não é tudo na sua voz, então a gente faz no corpo e no rosto. Por exemplo, saudade. Eu tenho saudade. Agora eu tenho uma saudade que me mata. Eu estou sofrendo de saudades, né? Então é por isso que a gente também faz essas caras e bocas. Então é um trabalho que você tem que fazer de pesquisa prévia antes, para você meio que traduzir o que a música e o sentimento que a música quer passar, para poder não improvisar, né? Ou improvisar menos, ver qual é o melhor termo de você passar. E quando há tons acima e para baixo, por exemplo, um cantor que dá aquele agudo e sobe e desce, isso... Vai, uá. Ou você está cantando lá, aí vai lá, aí você vai baixando a mão para ele entender, ou você vai suavizando o seu movimento. Por isso, Rodrigo, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você pode fazer para mim um vídeo de 1 minutinho? Posso, mas você vai cobrar isso. Gente, é só um exemplo, tá? Não é nada fora do comum nem milionário. Mas as pessoas não entendem, Rodrigo, o nosso trabalho, a nossa dificuldade. Então eu costumo falar o seguinte, que o trabalho do tradutor-intérprete é como se fosse um médico de PS associado a um pedreiro. O médico de PS, você tem que ter aquele feeling rápido, né? Instantâneo. E a exaustão muscular de todos os movimentos. Por isso que a gente, se você vê em palestras, em shows, sempre tem a substituição. Porque esse cara, ele precisa de um tempo para descansar, né, o cognitivo e tudo mais, o raciocínio, e o corpo também, senão a gente não aguenta. E aí a pessoa, né, às vezes você vai fazer um show ali e tal, e ela inventa de colocar uma música em francês, uma música em inglês, né? Então a gente precisa ser avisado antes, porque o que acontece? Quando ela vai cantar uma música em inglês, ela fala assim, ah, mas essa música todo mundo conhece. Por exemplo, eu fui interpretar um teatro, tinha See a Little Pray for You, né? Pray for You. E tá, só que aí eu já sou traída pelo meu cérebro, porque eu quero cantar em inglês. E como eu faço a tradução? Eu ouço em inglês, passo da minha cabeça para o português e passo para Libras. Que, como eu falei lá no começo, a Libras tem uma gramática diferente da língua portuguesa. Ela é mais ou menos parecida com o inglês. Então, aí vira uma batalha louca, né, na cabeça. Os teatros em São Paulo já estão bem avançados com a Libra. Praticamente os grandes espetáculos de São Paulo têm, né? E no Brasil como um todo? Então, geralmente, como as peças saem, né, muito de São Paulo e Rio, né, esse eixo de São Paulo e Rio, acabam levando para as outras praças no Brasil também. E uma curiosidade, Karina, uma orquestra sinfônica, é possível transmitir a emoção de uma orquestra sinfônica? Então, Rodrigo, agora vai cair numa discussão entre os profissionais. O surdo, por exemplo, ele ouve através da vibração. Então, ele está sabendo o que é, né? Então, geralmente eles escolhem lugares perto das caixas de som, ou na hora de comprar eles já avisam para a pessoa na bilheteria. Agora, não faz sentido, Rodrigo, pelo menos para mim, eu fazer assim, piano, flauta, não faz sentido, porque você traduz o que é fala, você não traduz ruído. Karina, é um prazer conversar com você aqui. Considerações finais, o que é que você pode aí alertar ou abrir os olhos? Eu acho que esse tema ele é muito extenso, né? E tem muitos empresários que eu conheço pessoalmente que não estão preparados para nem iniciar um trabalho como esse, que ele sabe que tem uma cota da lei que ele manda alguém se virar lá e trazer alguém para não ser multado pelo Ministério do Trabalho. Então, considerações finais, eu também queria que você deixasse um recado para os empresários de como dar o primeiro passo de forma certa. Não existe coitadinho na área de deficiência. Aí a gente vai lá na lei, que somos todos iguais perante a lei. Você lembra disso? Assistencialismo, esquece. Você que não contratou uma pessoa com deficiência e não dá para ela o que ela merece,
você está perdendo um ótimo colaborador e está deixando de gerar receita na tua empresa. Fica atento a isso. Se você precisar de alguém para fazer esse meio de campo, me chama que eu vou te ajudar. Karina, foi um prazer enorme de a gente conversar e espero que a gente possa se ver e conversar mais vezes sobre esse tema aqui no canal e fazer um ao vivo lá no LinkedIn, onde eu vou chamar, inclusive, uma grande empresa para estar conversando com você. Te despeço em Libras, falando obrigada. Então, como é que eu poderia dizer assim, muito obrigado e boa noite a todos que estão assistindo a CEO TV? Obrigada a todos que estão vendo CEO TV.